Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 61. Os 7 espadachins ninja da névoa. Vocês estão todos mortos, Mirai murmurou para si mesmo, correndo rapidamente pela densa floresta. Ele podia sentir 3 figuras se movendo rapidamente em seu alcance. Ele logo alcançou o primeiro. Morrer. Com um lampejo de sua lâmina, uma cabeça voou para o ar. Sem olhar para a metade caída da lâmina enorme, Mirai agarrou a cabeça decepada de JZ e disparou em direção ao seu próximo alvo. Com sua imensa resistência acima de 500 pontos, sua velocidade era incomparável, avançando direto através das árvores, quebrando-as como galhos em seu caminho. Em um instante, ele estava em cima de Raiga e Fubuki. Ele está atualizado. Ao ver Mirai se aproximando, Fubuki não hesitou por um segundo. Ele bateu a sameada nas costas de Raiga, empurrando-o para frente. Raiga, pego de surpresa pelo ataque implacável de Fubuki, ficou instantaneamente incapacitado. Não me culpe, Raiga. Você nos traiu primeiro. Fubuki zombou, levantando o corpo de Raiga e arremessando-o em Mirai. Mirai balançou sua espada, cortando Raiga ao meio. Num piscar de olhos, ele ficou cara a cara com Fubuki Suikasa. Garoto, você está morto. Nesse momento de vida ou morte, o instinto assassino de Fubuki explodiu. Contanto que esse garoto não fosse um monstro como o último, ele não poderia perder em uma luta mano a mano. Fubuki levantou a sameada e a balançou para baixo em Mirai. Mirai se manteve firme, enfrentando o ataque de frente com sua própria espada. Um sorriso torto se espalhou pelo rosto de Fubuki. Esse pirralho ousou entrar em choque com sameada? Ruído. Quando a sameada colidiu com a espada de Mirai, Fubuki sentiu que ela estava rasgando o chakra do corpo do oponente. Mas Mirai não enfraqueceu como esperava. Em vez disso, aproveitando o momento, Mirai fechou a brecha e varreu sua lâmina. Fubuki tentou desviar, mas sentiu sua visão ficar turva quando um padrão complexo e assustador apareceu diante dele. Esses olhos. Corte. Antes que ele pudesse terminar a frase, a cabeça de Fubuki foi separada de seu corpo. Após coletar as 3 espadas, Mirai ergueu as cabeças de Fubuki, JZ e Raiga e ativou a técnica do deus voador do trovão. No instante seguinte, ele apareceu ao lado de Might Guy. Mirai, por que você está aqui? Guy perguntou, surpreso com a aparição repentina de Mirai. Bater? Um tapa forte ecoou quando a mão de Mirai atingiu a bochecha de Guy. Guy agarrou o rosto, curvando a cabeça. O que eu te disse? A voz de Mirai estava fria. Por que você não me contou quando saiu da vila? Sinto muito, Guy murmurou, sua voz tremendo. Estava tarde, e eu não queria te incomodar. Mirai o havia avisado que se ele tivesse uma missão que exigisse que ele deixasse a vila, ele deveria notificá-lo imediatamente. Mas dessa vez, quando ele e seu pai receberam a missão, era quase meia-noite, e ele hesitou. No final, ele não informou Mirai. Agora seu pai havia aberto o 8º portão para salvá-lo, e já estava. Se ele tivesse simplesmente contado a Mirai, as coisas teriam sido diferentes. Guy caiu de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a culpa o consumia, culpando-se pelo destino de seu pai. Cara, saia da frente, disse Mirai. Guy olhou para cima, confuso, mas recuou quando viu os olhos de Mirai. Seu choque era inconfundível. Mirai, seus olhos. Discutiremos os olhos mais tarde. Deu um passo para trás por enquanto. Notando o formato incomum do Sharingan de Mirai, Guy rapidamente se levantou e foi para o lado. Mirai se aproximou do corpo sem vida de Might Dui e gentilmente colocou sua mão sobre ele. Com uma onda de chakra avassalador e feroz, o corpo carbonizado de Dui começou a se curar, e a centelha de vida retornou. Em instantes, ele havia sido milagrosamente restaurado ao seu estado original. Enquanto isso acontecia, sangue começou a escorrer do olho esquerdo de Mirai. Cara, o que está acontecendo? Dui perguntou, confusão enchendo seu olhar enquanto ele abria os olhos. Pai. Guy pulou nos braços de Dui, soluçando abertamente. Ele pensou que nunca mais veria seu pai. Mas aqui estava ele milagrosamente revivido. Cara, acalme-se e me diga o que aconteceu. E Mirai, por que você está aqui também? Dui perguntou, virando-se para Mirai com confusão. Ele então notou algo estranho nos olhos de Mirai, um desenho misterioso no lugar dos 3 tomoi de costume. Pai, foi Mirai quem te salvou, Guy explicou, sua voz cheia de emoção. Ele te trouxe de volta à vida. Hein? Dui olhou boquiaberto para Mirai, incapaz de processar o que estava ouvindo. Mirai poderia realmente ter o poder de trazer alguém de volta dos mortos? Guy, de repente ciente, lançou um olhar cauteloso para Mirai, observando a expressão calma em seu rosto. Só então ele ousou se esconder atrás de Dui e perguntou em voz baixa. Mirai, o que está acontecendo? E seus olhos, eles mudaram. Mirai olhou ao redor para garantir que estavam sozinhos, usando suas habilidades sensoriais para confirmar. Então ele explicou calmamente. Esses olhos são chamados de Mangekyou Sharingan. Eles superam o Sharingan de 3 tomoi. Dui e Guy ficaram confusos no início, mas conforme Mirai continuou, seus olhos se arregalaram em descrença. Quando digo Mangekyou, quero dizer os mesmos olhos que Uchiha Madara tinha em sua época. Ao ouvir isso, Dui e Guy ficaram estupefatos e boquiabertos. Como Shinobi de Konoha, eles estavam bem cientes da lenda de Uchiha Madara e Senju Hashirama. Juntos, esses dois levaram o período dos estados combatentes ao fim. Ninguém poderia enfrentá-los. E agora? Mirai realmente possuía os mesmos olhos de Madara? Capítulo 62. Mirai esperava há muito tempo que pudesse despertar o Mangekyou Sharingan algum dia.
Conforme seu atributo de força mental se aproximava de 500, seu poder ocular também começou a se estabilizar. No entanto, seus olhos começaram a ficar estranhos, às vezes dormentes, inchados, um lembrete constante da mudança que se aproximava. Hoje, depois de derrotar Raiga e absorver um ponto de força mental, seu Sharingan finalmente evoluiu do estágio de 3 Tomoe para o Mangekyou Sharingan. Nome: Uchiha Mirai. Físico: 522. Força mental: 500. Chakra: 503. Ikekei Genkai. Aninjutsu. Jutsu da névoa oculta. Outro. Estudando seu painel de atributos, um lampejo de excitação cruzou o rosto de Mirai. Alcançar 500 de força mental havia desbloqueado o Mangekyou, mas ele não pôde deixar de se perguntar: quanto mais ele precisaria para alcançar o Rinnegan? Mirai, você está bem? A voz de Might Dui o trouxe de volta à realidade. Ele olhou para os dois que o observavam com preocupação, e falou em um tom firme: Tio Dui, Gai, o que aconteceu aqui hoje, especialmente sobre meus olhos, deve ficar entre nós. Entendido? Tanto Dui quanto Gai, percebendo a gravidade da situação, assentiram seriamente. Não se preocupe, Mirai, disse Might Dui, com a mão sobre o coração. Mesmo que nos custe a vida, nunca falaremos sobre isso. Bom, Mirai confiava em Dui e Gai. Caso contrário, ele não teria arriscado sua vida para salvá-los. Ainda assim, era melhor esclarecer algumas coisas. Quando retornarmos à vila, as pessoas definitivamente perguntarão o que aconteceu. Apenas diga que eu resgatei vocês dois dos 7 espadachins ninja da névoa. Tio Dui, deixe de fora a parte sobre abrir o 8º portão. Ele não estava tentando roubar crédito, mas simplesmente queria evitar complicações desnecessárias. Afinal, um Nin especial somente de Taijutsu matando sozinho 4 dos 7 espadachins ninja seria difícil para qualquer um acreditar. Você conseguiu, Mirai, disse Dui, batendo no peito com um sorriso. Não somos exatamente espertos, então seguiremos sua liderança. Gai assentiu em concordância. Não muito tempo atrás, Mirai havia passado por cima, e momentos depois, ele retornou carregando as cabeças de Fubuki, JZ e Raiga. Mesmo que os shinobi restantes da névoa tivessem sobrevivido, eles não seriam páreo para ele. Mirai, você ainda não nos contou como trouxe o pai de volta? Gai perguntou, sua curiosidade clara. É por causa dos seus olhos especiais? Cara, não se intrometa em assuntos delicados, Dui repreendeu, reconhecendo que os segredos ninjas, especialmente aqueles que beiravam a ressurreição, eram guardados às 7 chaves por um motivo. Ah, desculpe, eu não quis me exceder, Gai se desculpou nervoso. Por favor, me perdoe, Mirai. Mirai dispensou. Eu revivi o tio Dui com uma nova habilidade que ganhei recentemente. Não posso entrar em muitos detalhes, no entanto, não porque não confie em você, mas porque às vezes saber demais só convida ao perigo. Ao ouvir isso, Dui e Gai assentiram, cada um reprimindo sua curiosidade. Dui deu um passo à frente, colocando uma mão firme no ombro de Mirai. Mal posso acreditar. O jovem garoto brilhante que uma vez treinou ao meu lado cresceu e se tornou uma árvore poderosa, elevando-se acima de todos nós. Ele estava cheio de emoção. Dui quase se sacrificou ao abrir o 8º portão para matar 4 dos espadachins, mas Mirai derrubou 3 com facilidade e até o trouxe de volta da beira da morte. Não é de se espantar que o espírito de Gai quase tenha desmoronado com o choque. Quando Mirai estava prestes a dizer algo, Dui se virou para Gai com um grito alto. Cara, você vê isso? Isso é juventude. Com trabalho duro você pode alcançar o impossível. A estrada para perseguir Mirai pode ser infinita, mas nunca desista. Gai se endireitou, seu rosto transbordando de determinação. Sim, pai. Cara, pai. Observando-os ficando cada vez mais emocionados, Mirai levantou uma sobrancelha e deu alguns passos silenciosos para trás. Com certeza, em instantes, os dois estavam presos em um abraço choroso. O rosto de Mirai se contraiu. Essa deve ser a rotina de assinatura deles. Finalmente, depois que eles se acalmaram, Mirai falou. Vamos limpar o campo de batalha, depois voltamos e reportamos. Entendido. Enquanto Dui e Gai se ocupavam, Mirai selou as 7 espadas em um pergaminho. Se ele se lembrava corretamente, Ozuki Mangetsu da névoa poderia invocar essas espadas de volta com o jutsu. Embora ele não tivesse utilidade para elas, se Kirigakure as quisesse de volta, elas teriam que pagar um preço alto. Com isso feito, Mirai finalmente teve um momento para explorar as habilidades de seu recém-despertado Mangekyou Sharingan. Fechando os olhos, informações surgiram em sua mente, claras como o dia. A habilidade do seu olho esquerdo, Takamagahara, permitiu que ele voltasse no tempo de um objeto específico ou de uma área inteira, sem ser afetado por sua própria linha do tempo. Foi assim que ele reviveu Dui, voltando no tempo para um ponto antes do 8º portão ser aberto, restaurando-o assim à vida. A habilidade do seu olho direito, Sarutaiko no Mikoto, permitiu que ele voltasse no tempo sem afetar o mundo exterior. Então esse é o poder do Sharingan, o reflexo do coração de alguém. Embora eu tenha despertado o Mangekyou com um impulso externo, suas habilidades estão profundamente ligadas aos meus desejos. Quando ele viu o corpo sem vida de Dui, tudo o que ele conseguia pensar era como, se ele pudesse voltar no tempo, ele faria qualquer coisa para salvá-lo. E então, seu Mangekyou lhe concedeu não uma, mas 2 habilidades baseadas no tempo, uma para rebobinar o mundo ao seu redor, a outra para rebobinar a si mesmo. Quanto mais poder ocular ele gastasse, mais para trás ele poderia ir. Essas habilidades, Mirai pensou, poderiam até rivalizar com Kamui, a suposta técnica mais forte do Mangekyou.
Além do mais, ele sentiu uma tênue presença de mais uma técnica escondida dentro de seu Manjic. Embora ele não pudesse acessá-la ainda, Mirai estava confiante de que, à medida que seu poder ocular crescesse, esse poder oculto um dia seria seu para comandar. Capítulo 63. Vila de Konoha. Assim que chegaram aos arredores da vila, Mirai, Gai e Dui se viram cercados por um grupo de shinobi mascarados. Uchiha Mirai, estamos saindo da vila sem permissão, não é? Você precisa vir conosco, ordenou o shinobi líder. Mirai só estava me trazendo algumas armas. Ele não traiu a vila. Might Gai deu um passo à frente, defendendo Mirai. Além disso, se não fosse por ele, estaríamos todos mortos. Os suprimentos que estávamos escoltando teriam sido destruídos pelo inimigo. O shinobi líder zombou, descartando as palavras de Gai. Se você é tão próximo de Uchiha Mirai, então vocês dois podem vir conosco. Com isso, os shinobi mascarados se aproximaram, preparando-se para atacar. Quem é você exatamente? Dui se colocou na frente de Gai, bloqueando o caminho deles. Se você é realmente de Konoha, então nos mostre suas ordens. Você está exigindo que a gente vá junto, mas você nem se identificou. O shinobi líder zombou friamente. Você só precisa obedecer. Se você quer se tornar um shinobi desonesto, resista. Droga. Dui e Gai hesitaram, incertos sobre como lidar com a agressão dos homens mascarados. Eles não eram de clãs prestigiados e nunca tinham lidado com algo assim antes. O shinobi líder, acostumado a intimidar as pessoas, sinalizou para seus subordinados. Selem o chakra deles primeiro. Sim. Conforme os shinobi mascarados avançavam, uma voz calma os interrompeu. Quem quer que você seja, estou lhe dando uma chance, afaste-se. O líder sacou sua arma, rindo ironicamente. Uchiha Mirai, você realmente acha que pode fazer o que quiser só porque é forte? Mesmo que o chefe do clã Uchiha estivesse aqui, ele ainda teria que vir conosco. Mas antes que ele pudesse se mover, ele de repente se viu imobilizado por pregos de ferro grossos e enferrujados. Ilusão demoníaca, técnica das estacas acorrentadas. Graças aos seus poderes mentais aprimorados, o genjutsu de Mirai era inigualável. Com seu Mangekyou Sharingan agora ativo, suas ilusões eram quase inescapáveis. Em um instante, todos os 6 shinobi mascarados caíram sob seu feitiço. Mirai, o que você está fazendo? Gai e Dui olharam horrorizados enquanto Mirai sacava sua lâmina. Se você pegou em armas, esteja preparado para enfrentar a morte. Com um movimento rápido, a lâmina de Mirai brilhou, cortando a garganta de cada um dos shinobi. Jin, parabéns ao anfitrião por reivindicar com sucesso as recompensas. Força mental mais um. Jin, parabéns ao anfitrião por reivindicar com sucesso as recompensas. Técnica secreta, técnica de troca de mente e corpo. Conforme as notificações do sistema sumiam, Mirai limpou o sangue de sua espada e a embainhou. Dui e Gai ficaram congelados, sem palavras. Mirai, você os matou. Isso é ruim, Dui gaguejou, mais abalado do que estivera mesmo quando enfrentou 7 espadachins ninja. Matar companheiros shinobi de Konoha significava que eles seriam marcados como traidores, com certeza. Eu só eliminei alguns personagens suspeitos. Qual é o problema? Mirai não tinha planejado se explicar, mas vendo o alarme deles, ele acrescentou, eles tentaram nos emboscar fora de Konoha sem revelar quem eram. Isso é razão mais do que suficiente para agir. Além disso, Mirai pensou, eles eram claramente ninjas da raiz, leais a Danzo. Matá-los não era grande coisa. Gai e Dui pararam, subitamente menos alarmados. O raciocínio de Mirai fazia sentido. Se ele não estivesse lá, eles poderiam ter caído direto em uma armadilha. E as ações daqueles shinobi mascarados eram de fato suspeitas. Talvez eles fossem espiões de outra vila, afinal. Observando as expressões aliviadas de Gai e Dui, Mirai balançou a cabeça. Às vezes, não era tão ruim ser um pouco ingênuo. Escritório do Hokage. Depois de ouvir o relato completo, Hiruzen Sarutobi dispensou Dui e Gai. Kushina já havia mencionado a viagem de Mirai para trazer suas armas para Gai, então Hiruzen não estava planejando repreendê-lo. Sua principal prioridade era manter Mirai feliz e disposta a lutar em nome de Konoha. Mas Uchiha Mirai fez algo sem precedentes. Ele eliminou todos os 7 espadachins ninja. Os 7 espadachins eram lendas no mundo shinobi, o orgulho de Kirigakuri. Agora todos eles se foram, eliminados em um único confronto. Hiruzen não ficaria surpreso se Mirai tivesse apenas derrotado eles. Mas matar todos eles? Isso era extraordinário. Derrotar um ninja poderoso era uma coisa, matar um era um desafio completamente diferente, especialmente veteranos de elite como 7 espadachins. E Mirai fez isso sem esforço. Mirai, devo admitir, estou curioso. Como exatamente você conseguiu matar todos os 7 espadachins ninja? Hiruzen perguntou com um sorriso irônico. Eles eram fracos. Matá-los não foi difícil. O tom de Mirai era prático. A sobrancelha de Hiruzen se contraiu. Fracos? Os 7 espadachins? Mirai, o que estou pedindo são detalhes sobre como a batalha ocorreu. Um soco cada. Hiruzen quase gemeu. Esse garoto tem que estar brincando. Um soco cada? Por que não simplesmente alegar que ele é invencível? Vendo a expressão séria de Mirai, Hiruzen decidiu encerrar a linha de questionamento antes que seu temperamento explodisse. Tudo bem, Mirai, chega disso. Agora, onde estão as espadas deles? Ouvi dizer que cada uma das 7 espadas tem poderes únicos, e juntas elas formam um arsenal formidável. Essas armas seriam recursos valiosos para a vila. Mirai tirou um pergaminho, sua expressão sincera. Claro, eu o selei aqui.
Já que a vila precisa deles, digamos que cada espada custa 20 milhões de RY. Hiruzen piscou, atordoado. O quê? Ele está cobrando por eles? Capítulo 64. Vendo o choque nos olhos de Hiruzen, um toque de diversão apareceu no rosto de Mirai. Okage-sama, você não está planejando apenas ficar de parasita, está? Esses são espólios pelos quais arrisquei minha vida para adquirir, e são algumas das melhores ferramentas ninja do mundo. A expressão de Sarutobi mudou um pouco, envergonhado por ter suas intenções expostas. Ele limpou a garganta, tossindo 2 vezes. Ai, podemos discutir a questão das espadas mais tarde. Mirai, os 7 espadachins ninja eram shinobi formidáveis com posição considerável em Kirigakuri. Seus corpos por si só têm valor de pesquisa. O sorriso de Mirai se alargou. Melhor ainda. Então vamos precificar os cadáveres de acordo com a taxa do mercado negro, 10 milhões de ryo por corpo. O que? Isso também custa dinheiro? A irritação de Sarutobi Hiruzen fervia. Desde que se tornou Okage, poucos ousaram falar com ele dessa forma. Mas ele não podia recusar Mirai de cara. Primeiro, Mirai tinha razão. Mesmo como Okage, ele não tinha o direito de forçar um shinobi a entregar seus despojos de batalha. Segundo, Hiruzen não queria azedar seu relacionamento com Mirai. Se ele o mandasse para o campo de batalha e Mirai decidisse não dar tudo de si, os planos cuidadosamente elaborados do Okage poderiam facilmente desmoronar. Essa sensação de estar sendo manipulado deixou o Hiruzen profundamente frustrado. Mirai, você sabe que o mundo shinobi está bastante instável no momento, e os fundos da vila não são exatamente abundantes. Que tal isso? Você entrega as espadas e os corpos agora, e assim que tivermos fundos, nós o compensaremos. O que você acha? Mirai balançou a cabeça sem hesitar. Sem acordo. Dinheiro por mercadorias. Os 7 espadachins ninja foram mortos por mim. Prefiro não arriscar que seus corpos revelem minhas técnicas. A relutância inicial de Hiruzen se transformou em um lampejo de realização. Claro, se ele obtivesse os corpos dos 7 espadachins ninja, ele poderia deduzir as habilidades do Mangekyou Sharingan de Mirai a partir de seus ferimentos. Mesmo que ele não aprendesse muito, ele sempre poderia vendê-los no mercado negro para obter lucro, embora isso pudesse exigir um pouco de esforço extra. Tudo bem, Mirai. Vamos prosseguir como você sugeriu, Hiruzen respondeu. 210 milhões de ryo. Enviarei alguém para finalizar a transação em breve. Depois de dizer isso, Hiruzen lançou um olhar sério para Mirai. Honrarei seus termos, mas é melhor você estar preparado para fazer sua parte no campo de batalha. O sorriso de Mirai cresceu. Você tem minha palavra. Assim que Mirai saiu do escritório do Okage, Hiruzen não conseguiu evitar sorrir para si mesmo. Finalmente ficou claro. Ele havia julgado Mirai mal o tempo todo. O jovem Uchiha não era um peão obediente. Ele era um pirralho astuto e calculista. Mas ainda assim, um pouco ingênuo. Ele realmente pensou que ter um Mangekyou Sharingan sozinho o tornaria intocável? Uma vez no campo de batalha, ele esgotaria o poder daqueles olhos, e então Mirai veria quem realmente tinha vantagem. Ao sair da residência Okage, Mirai se sentiu bastante satisfeito. Ele não só salvou com sucesso Might Guy e seu pai, mas também despertou o poderoso Mangekyou Sharingan. Além disso, ele conseguiu vender os corpos dos 7 espadachins ninja por enormes 210 milhões de ryo. Para contextualizar, uma missão de classificação S pagava cerca de 1 milhão de ryo no mínimo. Esse acordo o havia efetivamente tornado financeiramente independente. Quanto à esperança de Hiruzen de coletar informações dos cadáveres, pensamento positivo. Mirai já havia tomado medidas há muito tempo para torná-las inúteis nesse sentido. E quanto às 7 espadas, Hiruzen não tinha ideia de que Kirigakuri tinha maneiras de invocá-las de volta. Pensar na reação de Hiruzen quando percebesse que não havia ganho nada fez Mirai rir sozinho. Caminhando pelas ruas movimentadas de Konoha, Mirai entrou em um beco tranquilo onde uma figura bloqueava seu caminho, um shinobi com olhos semicerrados e uma bengala. Uchiha Mirai, disse o homem com a voz fria. Você ousou atacar um membro da raiz. Vou te prender agora mesmo. Ao ver Danzo parado diante dele, Mirai parou no meio do caminho e seu sorriso desapareceu. É melhor você recuar, Danzo, antes que eu lhe dê um tapa e tire meu bom humor. Alguns membros da raiz, parados atrás de Danzo, ficaram tensos, claramente prontos para lutar. Danzo levantou uma mão parando-os e seu olhar endureceu. Uchiha Mirai, acho que você não entende completamente quem eu sou. Permita-me apresentar-me. Meu nome é Shimura Danzo. Eu sirvo como conselheiro do Okage. Fundei a Raiz, uma organização com a mesma autoridade na aldeia que Anbu. Desde que ele e Hiruzen tomaram o poder, até os clãs shinobi mais fortes se curvaram à autoridade deles. Quem não mostraria respeito a ele? No entanto, esse pirralho insolente o recusou diversas vezes. A voz de Danzo ficou mais gélida. Você me desafiou repetidamente, Mirai. Não está preocupada que eu a marque como uma ninja desonesta? A presença autoritária de Danzo era imponente, mas Mirai permaneceu imperturbável. Ele olhou para Danzo, um sorriso irônico puxando seus lábios. Se eu me tornar um ninja desonesto, não sou eu quem deveria estar preocupado. É você, o terceiro Okage e toda Konoha. Exatamente como eu pensava, um pirralho insolente sem cura. Danzo zombou, finalmente perdendo a paciência. Com um aceno de mão, os 2 shinobi da raiz correram para Mirai, mirando suas lâminas em seu coração. Em um instante, os 2 shinobi cruzaram a distância até Mirai. Silenciar. As lâminas cravaram-se no peito de Mirai. Sob suas máscaras, os shinobi da raiz trocaram olhares presunçosos.
Esse suposto gênio? O prodígio que derrotou o Raikage? Que piada! De repente, os dois sentiram uma dor lancinante em seus próprios peitos. A cena ao redor deles mudou. Os Mirai que eles empalaram se transformaram um no outro. Os dois shinobi da raiz ficaram chocados, observando as lâminas cravadas nos corações um do outro. Genjutsu. Quando? Baki. Eles caíram no chão, seus pensamentos finais interrompidos pela escuridão. Mirai voltou seu olhar para Danzo, seus olhos do Mangekyou Sharingan brilhando ameaçadoramente. Danzo, agora é sua vez. Capítulo 65. Mangekyou Sharingan? Então você realmente despertou o Mangekyou Sharingan. O coração de Danzo batia forte enquanto ele olhava para os padrões misteriosos nos olhos de Mirai. Fazia tantos anos desde que alguém exerceu esse nível de poder ocular. Não é de se espantar que Mirai pudesse derrotar o quarto Raikage e eliminar os 7 espadachins da névoa. Com esses olhos tudo parecia possível. Danzo, você parece ter sabido o tempo todo, disse Mirai, erguendo uma sobrancelha, de repente entendendo o que estava acontecendo. De volta ao escritório do Hokage, ele achou estranho que a condição de Hiruzen fosse para ele contribuir no campo de batalha. Mas agora estava claro. Hiruzen provavelmente queria forçá-lo a batalhas intensas, esperando que o uso repetido de seu Mangekyou eventualmente o deixasse cego. Aquela velha raposa astuta. Mirai zombou. Se fosse um Uchiha desavisado ativando o Mangekyou pela primeira vez, eles poderiam ter caído no esquema de Hiruzen. Na verdade, mesmo sabendo que uma luta prolongada poderia gradualmente cegá-los, a maioria das pessoas não seria capaz de evitá-la. Mas ele não era como os outros. Ele possuía o corpo Uzumaki, capaz de repor a energia ocular do Mangekyou. Além disso, com a habilidade do seu sistema de saquear pontos de força mental, ele podia manter seu poder ocular crescendo constantemente. De certa forma, ele já tinha um Mangekyou Sharingan eterno. O plano de Hiruzen estava fadado ao fracasso. Entendendo isso, Mirai voltou seu olhar para Danzo. Uchiha Mirai, o que você pretende fazer? Danzo, que não temia nada, involuntariamente deu um passo para trás. Se soubesse que Mirai tinha tanta audácia atacá-lo abertamente na vila, ele teria vindo mais bem preparado. No mínimo, ele não teria trazido apenas 2 guardas. Afinal, um Uchiha com Mangekyou Sharingan era uma ameaça muito maior. Danzo, você cruzou a linha muitas vezes. Está na hora de eu lhe dar uma lição. O rosto de Mirai estava inexpressivo enquanto ele desembainhava sua espada e atacava sem hesitação. Pirralho, não pense que tenho medo de você. Danzo rosnou, fazendo sinais de mão na velocidade da luz. Liberação de vento, balas de vácuo. Uma saraivada de balas de vento disparou em direção a Mirai, silenciosas e invisíveis. Para um shinobi comum, elas seriam imperceptíveis, mas Mirai conseguia rastrear a trajetória de cada bala sem esforço, desviando delas com facilidade. Em segundos, ele estava na frente de Danzo, balançando sua lâmina. Danzo saltou para trás, mas... Corte! Sangue jorrou, e um braço atingiu o chão. Os olhos de Danzo se arregalaram de horror. Ele já havia criado distância. Como ele tinha acabado bem na frente de Mirai de novo? É a habilidade Mangekyou dele. Na troca de fração de segundo, Danzo já havia perdido um braço. Rangendo os dentes, ele jogou bombas de fumaça, desaparecendo em uma técnica de cintilação corporal. Observando Danzo recuar em desordem, Mirai se permitiu um pequeno sorriso de satisfação. Assim que Danzo deu um passo para trás, ele ativou a habilidade do olho esquerdo, Takamagahara, revertendo o tempo em torno de Danzo de volta ao momento antes de sua retirada. O corte que deveria ter errado em vez disso cortou o braço de Danzo. Incrível! Mirai pensou, satisfeita. Seu poder ocular em batalha era ainda mais formidável do que ele havia previsto. Embora o caráter de Danzo fosse questionável, sua força era, sem dúvida, de nível Kage, mas Mirai não sentiu pressão lutando contra ele. Ele teve que revisar sua avaliação anterior, nem mesmo Kamui poderia se comparar ao seu poder ocular. No entanto, usar essa reversão de tempo em toda a área forçou seus olhos severamente. Limpando uma linha de sangue que havia escorrido de seu olho esquerdo, Mirai deu um sorriso irônico. Se não fosse por seu corpo e sistema de pilhagem, ele não ousaria usar seus poderes oculares tão livremente. Mas algumas vezes como essa, e ele estaria cego como um morcego. Em uma caverna escura e úmida abaixo de Konoha, Danzo agarrou seu ombro, olhando para a borda lisa e cortada onde seu braço estivera. A luta recente com Mirai se repetia em sua mente, mas ele ainda não conseguia entender como Mirai havia conseguido cortar seu braço. O braço do quarto Raikage, aquele pirralho provavelmente usou o mesmo método para cortá-lo, ele murmurou. Como esperado do Mangekyou Sharingan, seu poder é estranho e insondável. Os olhos de Danzo ardiam de desejo. Se ele pudesse obter um par de Mangekyou Sharingan, o assento do Hokage seria tão bom quanto o dele. Mas o poder de Mirai já havia superado sua imaginação. Até que ele entendesse as habilidades de Mangekyou de Mirai, ele não ousaria encarar aquele garoto novamente. HMPH. Deixe-o aproveitar seu poder por enquanto. Quando ele finalmente perder a visão, eu farei entender o significado do verdadeiro sofrimento. Danzo zombou, decidindo esperar o momento certo. Esta batalha lhe custou 2 subordinados de elite e um braço. Por enquanto, era melhor seguir o plano de Hiruzen, deixar Mirai exaurir seus olhos, tornando um tigre sem dentes. O perverso clã Uchiha não merecia tanto poder. Decidido, Danzo ordenou a um de seus subordinados da raiz, chame Orochimaru, e diga a ele para trazer materiais cirúrgicos. Sim,
Uma vez que ele estava sozinho, o olhar de Danzo escureceu. A batalha de hoje o fez sentir a ameaça da morte pela primeira vez, levando-o a considerar novas maneiras de proteger sua vida. Orochimaru uma vez sugeriu usar o Sharingan para controlar as células de Hashirama e empregar a técnica proibida do Sharingan, Izanagi, para reescrever qualquer realidade desfavorável, até mesmo a própria morte. Até agora, ele havia evitado a proposta de Orochimaru devido à desconfiança, mas suas prioridades estavam mudando. Humanos eram muito frágeis. Ele não podia se dar ao luxo de morrer antes de atingir seu objetivo de se tornar Hokage. Além disso, o único poder que poderia enfrentar o Mangekyou era uma liberação de madeira ainda mais forte. Sua força atual não era o suficiente. Se as alegações de Orochimaru fossem verdadeiras, ele poderia até rivalizar com o lendário Hashirama. Capítulo 66. A notícia de que Mirai derrotou os 7 espadachins ninja da névoa se espalhou rapidamente por toda a vila e, mais uma vez, seu prestígio em Konoha aumentou. Se cortar o braço do Raikage em batalha pode ser considerado um golpe de sorte, matar todo o grupo dos 7 espadachins ninja não deixou dúvidas sobre a força de Mirai. Afinal, neste mundo de Shinobi, ninguém poderia derrotar oponentes de nível Kage 2 vezes apenas por pura sorte. Enquanto ele passeava pelas ruas de Konoha, os aldeões voltaram seus olhares para Mirai com admiração e espanto. Se não fosse pela reputação de longa data do clã Uchiha, eles já poderiam tê-lo aclamado como um herói da aldeia. Seguindo Mirai, Uchiha Obito assistia à cena com olhos invejosos. Se fosse ele, quão incrível seria. Ao contrário de Mirai, que mantinha uma expressão distante e inacessível, Obito corria ansiosamente até as pessoas, perguntando se elas queriam seu autógrafo. Só de imaginar isso ele começou a rir sozinho. Obito, do que você está rindo? Rin perguntou, confusa com a reação dele. Vendo que a voz dela atraiu a atenção de todos, Obito rapidamente acenou com as mãos. Nada mesmo. Definitivamente não estou com ciúmes de Mirai. PFFT. Rin e Kurenai sufocaram o riso. Obito estava hilário, ele praticamente anunciou seus verdadeiros sentimentos em voz alta. Ao ver o sorriso de Rin, o queixo de Obito caiu levemente. Ela é linda. Rin, você é tão adorável. Idiota, Kakashi murmurou, balançando a cabeça para Obito. Esse cara era o completo oposto de Mirai. Conversando enquanto andavam, o grupo logo chegou a um restaurante de yakiniku, carne grelhada. Dentro de uma sala privada, Might Guy, Gema Shiranui e Ebisu já estavam esperando. Oyayo Mirai os cumprimentou e sentou-se. A reunião de hoje era para celebrar o recente encontro de Guy com a morte. Todos os seus amigos próximos apareceram, exceto Azuma. Desde que ele sentiu a crescente distância entre ele e Mirai, Azuma ficou cada vez mais isolado. Além das missões e do treinamento necessário, fazia eras que ele não se juntava a eles para uma refeição. Mirai, muito obrigado dessa vez, disse Guy, erguendo seu copo. Um brinde a você. Guy engoliu sua bebida de um gole só, sentindo-se imensamente grato a Mirai. Sem ele não teria feito tantos amigos, ou sobrevivido ao seu encontro com os 7 espadachins ninja. Sentindo o calor do álcool, Guy silenciosamente jurou que não importava o que acontecesse no futuro, ele sempre apoiaria Mirai firmemente. Cara, não precisa agradecer, respondeu Mirai, erguendo seu próprio copo e virando-o. Embora às vezes achasse Guy e os outros um pouco infantis, Mirai não se importava com esse sentimento. Cara, você pode nos contar sobre os 7 espadachins ninja? Alguém perguntou ansiosamente. Claro. Guy olhou para os rostos curiosos deles e começou sua história, até mesmo tirando 2 nunchakus como adereços. Se Mirai não tivesse vindo entregar minhas armas, meu pai e eu não teríamos sobrevivido. Quando Guy terminou de contar a história, Kurenai, Ebisu e Gema exalaram alívio. Até mesmo ouvir sobre isso foi intenso, eles só conseguiam imaginar o perigo que ele havia enfrentado. Graças a Deus. Observando Mirai comendo calmamente carne grelhada ao lado, Rin não pôde deixar de dizer. Miraiko está tão extraordinário como sempre. Embora ainda sejamos desconhecidos, ele já é uma lenda no mundo Shinobi. Ouvindo as palavras de Rin, Kurenai sentiu uma pontada de competitividade. Problema, seu repolho estava atraindo a atenção de outras pessoas. Assim que Kurenai estava prestes a dizer algo, a voz ligeiramente azeda de Obito interrompeu. Se eu tivesse enfrentado aquele Shinobi de Kirigakuri, eu teria mostrado a eles quem é que manda. Vendo a confiança inabalável de Obito, todos ficaram sem palavras. Vamos, Obito. Só porque você gosta da Rin não significa que você tem que exagerar. Ebisu entrou na conversa. Obito, com suas habilidades, talvez não se gabe. Você nem chega perto de um fio de cabelo de Mirai. Gema sentiu. Verdade. Mirai é a ninja mais excepcional que já conheci. Kurenai concordou e olhou para Obito. Obito, se gabar na frente de uma garota só vai arruinar sua imagem, sabia? Imperturbável, Obito cruzou os braços e bufou. Eu não preciso competir com Mirai. O que há de tão bom nele, afinal? Não é como se ele fosse tão forte, ou tão bonito, ou tão famoso, ou tão bom em cozinhar, ou tão rico. Sua voz sumiu, e nem ele conseguiu continuar. Ha. Obito, você tem que admitir, não é? Alguém riu. Há tantas coisas para admirar nele, é difícil manter o controle. Se eu pudesse ser como ele também. Olha só todos os talentos dele, outro entrou na conversa, sorrindo. Mirai tomou um gole de sua bebida, suspirando baixinho. Percebendo sua expressão, todos se viraram para ele. Mirai, o que houve? Sentindo o peso dos olhares deles, Mirai balançou a cabeça de forma melancólica.
As mesmas coisas que você inveja têm sido meus fardos desde que eu era criança. O grupo sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Até a carne grelhada parecia menos apetitosa. Os olhos de Kurenai brilharam com diversão. Isso foi satisfatório. Kerigakuri. O rosto de Yagura estava escuro enquanto ele rasgava o relatório de inteligência em suas mãos. Os 7 espadachins ninja estavam desaparecidos há dias. A princípio, ele não se preocupou, já que eles eram conhecidos por suas personalidades excêntricas e já tinham desaparecido por períodos antes. Mas então surgiram rumores. Dizia-se que o grupo inteiro havia sido morto por um garoto de Konoha chamado Uchiha Mirai. Quando Yagura ouviu a notícia pela primeira vez, ele zombou. Aqueles idiotas em Konoha, ele pensou, deveriam inventar uma desculpa melhor para aumentar sua própria reputação. Não havia como 7 espadachins ninja serem derrotados por uma criança. E aquele pirralho Mirai, que supostamente cortou o braço do Raikage, pode realmente ser forte, mas derrotar todos os 7 espadachins ninja? Absurdo. No entanto, com o passar do tempo, Yagura ficou inquieto. Os 7 espadachins ninja ainda não estavam em lugar nenhum, quase como se tivessem desaparecido. Nesse ponto, por mais que odiasse a ideia, Yagura teve que encarar a possibilidade de que os rumores fossem verdadeiros. Os 7 espadachins ninja podem estar realmente mortos. Rangendo os dentes, Yagura rugiu, dê a ordem. Hoje à noite atacaremos Konoha. Uma coisa era os 7 espadachins ninja morrerem, mas ele não podia deixar aquelas 7 lâminas lendárias caírem nas mãos de Konoha. Capítulo 67. Nuvens escuras e pesadas quase bloquearam completamente a luz do sol, e a garoa implacável transformou o chão em uma bagunça lamacenta. À distância, flashes ocasionais de fogo iluminavam a cena. Casas espalhadas estavam em ruínas ou queimadas, reduzidas a cinzas. A terra se estendia diante dele, desolada e estéril. Respingo. Uma leve ondulação se espalhou por uma poça enquanto um jovem, usando o brasão do clã Uchiha, caminhava na chuva. Então, esta é a terra da chuva? Este lugar deveria estar cheio de vida, mas tudo o que vejo é ruína. O garoto suspirou suavemente. Neste mundo, onde apenas os fortes sobrevivem, tal era a situação das nações menores. Aninhada entre as terras do fogo, da terra e do vento, a terra da chuva se tornou o campo de batalha inevitável durante todas as grandes guerras shinobi. E desta vez não foi diferente. Para evitar danos colaterais em suas próprias terras e impedir ataques furtivos de Wagakuri, tanto Konoha quanto Sunagakuri concordaram em fazer da Terra da Chuva seu campo de batalha. Desamparada e fraca, a Terra da Chuva naturalmente se tornou o peão sacrificial nas lutas entre poderes maiores. Enquanto ele continuava caminhando, ocasionalmente contornando os corpos espalhados pelo chão lamacento, Mirai não pôde deixar de suspirar. Parece que Anzo está ficando velho. Não, seria mais correto dizer que as duras realidades deste mundo destruíram seu espírito. Era uma vez Anzo o Salamandra, conhecido como semideus do mundo shinobi, corajosamente lançando a segunda grande guerra ninja em nome de Amegakuri. Ele era tão poderoso que havia concedido o título de Sannin lendário aos guerreiros mais fortes de Konoha. Mas agora, enquanto sua terra natal enfrentava a invasão, o outrora temível semideus se encolheu com suas forças, cansado demais para revidar. Talvez Orochimaru estivesse certo. As pessoas mudam. Se alguém nunca muda, é só porque morreu antes de ter a chance. De repente, um grito agudo de um recém-nascido ecoou pela desolação. Mirai virou a cabeça e viu uma mulher segurando um bebê, encolhida de terror em um canto dos escombros. Mirai se aproximou e enfiou a mão na bolsa. Por favor, não me mate, por favor. Se for preciso, poupe minha filha. Ela é apenas um bebê, ela nem sabe falar. A voz da mulher sumiu quando ela viu que Mirai, o homem usando uma faixa de Konoha, não estava segurando uma kunai, mas sim uma pequena bolsa cinza. São pílulas de ração. Elas não têm um gosto muito bom, mas vão ajudar a manter sua força, disse Mirai, abrindo a bolsa e colocando-a no chão à sua frente. Espere. A mulher agarrou a bolsa, ajoelhando-se diante de Mirai. Você pode levar minha filha com você? Ela não sobreviverá se ficar comigo. Mirai apontou para sua faixa na cabeça. Eu sou um shinobi de Konoha. Você deveria me odiar. A mulher balançou a cabeça. Eu não entendo nada disso. Tudo que sei é que você me deu a esperança de sobreviver. Minha filha não sabe nada dessas coisas. Se você levá-la de volta para Konoha, tenho certeza de que ela lhe retribuirá algum dia. Olhando para o céu, Mirai contornou a mulher, sua voz calma. Se eu fosse você, tomaria essas pílulas, encontraria um lugar seguro para me esconder e evitaria que outros vissem que você as tem. Caso contrário, você poderá ser morto por isso. Com isso, Mirai se virou e foi embora sem olhar para trás. Ele já havia matado muitos antes, e mataria muitos mais no futuro. Mas ajudar essa mulher, mesmo que de uma forma pequena, não o incomodava. Além disso, sua sobrevivência dependia da sorte e do destino. Enquanto observava sua figura desaparecer, a mulher traçou o símbolo em suas roupas no chão. Depois de encará-lo por um tempo, ela colocou uma pílula de ração na boca e sentiu um pouco de força retornar. Gentilmente, ela tocou o cabelo violeta ralo de seu bebê. Ana, um dia você também deve se tornar uma ninja. Neste mundo, somente com poder você pode viver livre e abertamente, como aquela alma gentil que acabou de nos salvar. Murmurando para si mesma, a mulher apagou o símbolo que havia desenhado, embalou seu filho e desapareceu nas sombras chuvosas. No coração de uma vila em ruínas, Mirai parou e se encostou em uma parede intacta.
Por quanto tempo você planeja me seguir? Suas palavras ecoaram pelas ruas vazias, mas não houve resposta. Mirai riu friamente antes de desaparecer em um borrão. No momento seguinte, ele reapareceu em uma esquina, seu punho batendo em direção a um shinobi escondido. Pul! Seu punho atingiu nada além do ar enquanto o ninja se dissolvia em um bando de pássaros de papel, que então se reformavam no ar. Ali de pé, com longos cabelos azul-violeta e vestida com uma capa preta, estava uma mulher. Mirai levantou uma sobrancelha. Conan, o que você quer? Sua intenção de matar desapareceu quando ele a reconheceu. Ele não esperava encontrar Conan aqui. Você é Uchiha Mirai de Konoha? A voz fria de Conan cortou o ar, seus olhos cheios de curiosidade. Ao ver o brilho espirituoso nos olhos dela, Mirai se surpreendeu. Comparado ao que ele sabia dela, esta Conan tinha uma qualidade vibrante. Ei, eu te fiz uma pergunta. Conan franziu a testa, irritada com o silêncio de Mirai. Mirai recuperou a compostura, um olhar perigoso cruzando seu rosto. Se você sabe quem eu sou, você deveria perceber que me perseguir é imprudente. Conan, no entanto, cobriu a boca com uma pequena risada. Minha intuição me diz que você não vai me machucar. Afinal, você não poupou aquela mulher e seu filho? Isso porque eles são meros civis. E eu sou um shinobi de Amegakuri, respondeu Conan, não um inimigo de Konoha. Mirai deu de ombros indiferentemente. Então por que você estava me seguindo? A expressão de Conan ficou séria. Uchiha Mirai, eu gostaria de pedir sua ajuda. A voz de Mirai era indiferente. Continue. Você poderia me ajudar a marcar uma reunião com os líderes de Konoha? Tenho algo importante para discutir. Mirai pareceu cética. Você? Sentindo sua dúvida, Conan explicou rapidamente. Fala em nome da organização por trás de mim, Akatsuki. Akatsuki é um grupo de ninjas que desejam paz. A guerra não trouxe nada além de sofrimento e cicatrizes para todos. Esperamos ajudar Konoha e Sunagakure a acabar com esse conflito por meio de negociação. Ah, certo, ela acrescentou, como se estivesse se lembrando. Eu sou Conan, uma shinobi de Amegakuri. Akatsuki é minha organização, e nosso objetivo é a verdadeira paz para o mundo. Mirai balançou a cabeça, sorrindo. Não seja ingênua, Conan. A paz não é alcançada por meio de negociações, ela é conquistada por meio de batalhas. Capítulo 68. Ao ouvir o tom resoluto de Mirai, Conan franziu levemente as sobrancelhas. E o que te faz ter tanta certeza? Como você pode saber sem nem tentar? Talvez você não entenda, mas há inúmeros shinobi que anseiam pela paz. Acreditamos firmemente que um dia, se as pessoas abrirem seus corações, chegará um momento em que a confiança poderá florescer entre todos. A violência não é a única maneira de resolver problemas. Uchiha Mirai balançou a cabeça diante do idealismo dela. Sempre haverá muros entre as pessoas. Essa chamada confiança não passa de uma mentira auto-enganosa. Conan não se convenceu e retrucou. Então o que você faria se estivesse no meu lugar? Mirai respondeu calmamente. É simples. Basta ganhar poder suficiente. Isso é absurdo. Conan retrucou, sua frustração aumentando. É porque todos estão tentando usar seu poder para atingir seus próprios objetivos que temos tantas guerras. Inicialmente, ao ver Mirai ajudar um cidadão comum da Terra da Chuva, Conan pensou ter encontrado uma alma gêmea. Mas agora, estava claro que ele era o tipo de pessoa que só acreditava na força. Isso é só porque o poder deles não é forte o suficiente, Mirai continuou. Se alguém tivesse o poder de conquistar tudo, então cada decisão que tomasse seria certa. A paz estaria a apenas uma palavra de distância. Conan se viu momentaneamente atordoada pela confiança dele. Ela queria discutir, mas não conseguia encontrar as palavras. Vendo sua hesitação, Mirai acenou com desdém. Chega disso. Vou te dizer agora, os superiores em Konoha não vão se encontrar com você nem concordarão com suas ideias. Quando Mirai se virou para sair, Conan gritou, recusando-se a desistir. Mesmo que você não acredite em nossos ideais, você não pode pelo menos nos apresentar? Mirai olhou para trás por cima do ombro. Se você insiste, tente Sunagakure. Eles começaram essa guerra. Se eles estiverem dispostos a negociar, Konoha pode não ter objeções. Conan só pôde observar enquanto Mirai ignorava seus apelos, uma sensação de impotência se instalando. Ela pensou que alcançar a liderança de Konoha por meio dele seria possível, mas a resposta dele destruiu completamente suas esperanças. Frustrada, ela perguntou, Uchiha Mirai, por que você nem pensa em falar conosco, falar com Akatsuki? Mirai parou no meio do caminho. Já que você é tão insistente, tudo bem. Vamos conversar. A Akatsuki da qual você fala é uma organização oficial dentro de Amegakuri. Ele continuou, em outras palavras. Anzo, o líder de Amegakuri, reconheceu a Akatsuki? A confiança de Conan vacilou quando ela respondeu, Lord Anzo é nosso ídolo. Acreditamos que ele reconhecerá nossos esforços um dia. Então você criou uma organização própria ignorando o Anzo e está representando Amegakuri em negociações com outras aldeias. E daí? Perguntou Conan, confuso com a crítica. Mirai balançou a cabeça em leve exasperação. Ingênuo. Um grupo de crianças criadas na guerra, mas ainda tão inocentes em alguns aspectos. Nenhum líder de aldeia entregaria direitos diplomáticos tão facilmente. Se Konoha ou Sunagakure negociassem com Akatsuki, como Anzo reagiria? Isso não criaria dois líderes concorrentes dentro de Amegakuri? Mesmo sem a interferência de alguém como Danzo, Anzo jamais permitiria tamanha imprudência. Os olhos de Mirai se moveram, seu olhar se aguçando para a forma misteriosa do Mangekyou Sharingan.
Guarde minhas palavras, um dia sua ingenuidade lhe custará caro. Com isso, ele jogou uma kunai do deus voador do trovão para Conan. Se algum dia você entender a realidade, poderá me encontrar em Konoha. Cometer um erro uma vez é perdoável, mas não o cometa novamente. Ele se virou e saiu sem olhar para trás. Comandar ainda a espreita, Mirai não tinha desejo algum de se envolver mais com Conan e seus amigos. Ele havia dado seu aviso, o que eles escolheriam fazer com isso era problema deles. A Megakuri. Em uma simples cabana de madeira, Conan finalmente retornou. Yaiko e Nagato, que estavam esperando, suspiraram em alívio silencioso. Conan caminhou até a mesa, virou sua placa de identificação e falou suavemente. Yaiko, como foram as coisas do seu lado? Yaiko coçou a cabeça com um sorriso envergonhado. Não muito bem. Os shinobi de Sunagakure se recusaram a se encontrar comigo, mas vou continuar tentando. Estamos fadados a passar por isso eventualmente. Nagato permaneceu em seu silêncio habitual, parado silenciosamente atrás de Yaiko, tentando ser o mais discreto possível. E você, Conan? Yaiko perguntou. Você encontrou alguma coisa nova? A expressão de Conan ficou distante enquanto ela tocava a kunai em seu bolso. Após um momento de pausa, ela perguntou. Yaiko, estamos realmente fazendo a coisa certa? A paz no mundo shinobi pode realmente ser alcançada apenas conversando? Yaiko assentiu confiantemente. Claro, nossa organização já cresceu muito. Enquanto continuarmos, pessoas com ideias semelhantes só aumentarão. Imagens das palavras de Mirai passaram pela mente de Conan. Ela hesitou, mas eventualmente disse. Yaiko, talvez devêssemos considerar entrar em contato com Anzo primeiro. Não se preocupe, Conan. Yaiko respondeu, dando um tapinha em seu peito com um sorriso tranquilizador. Já enviei uma carta para Anzo pedindo uma reunião. Ele só não respondeu ainda. Anzo-sama deve estar sobrecarregado com a situação atual. Nós cuidaremos da nossa parte. Tudo o que fazemos é por a Megakuri. Após terminar, Yaiko estudou o rosto de Conan com uma pitada de preocupação. Conan, você parece preocupada. Aconteceu alguma coisa? Nada. Acabei de conhecer o Uchiha Mirai. Queria pedir para ele nos ajudar a contatar a liderança de Konoha, mas ele recusou. Yaiko riu, tentando aliviar sua decepção. Sem surpresa. Ouvi dizer que os Uchihas são muito orgulhosos. É natural que ele não tenha ajudado. Pensando bem, Uchiha Mirai fez um nome e tanto ultimamente. Mas com um coração tão cruel, ele pode acabar se tornando inimigo da Akatsuki um dia. Conan não compartilhou as palavras de Mirai com Yaiko. Ela sabia que ele nunca concordaria com tal visão. Trazer isso à tona só poderia causar discórdia. Ela resolveu ficar de olho em qualquer perigo ela mesma. Além do mais, olhando para o Rinnegan nos olhos de Nagato, Conan se sentiu mais segura. Com alguém como Nagato, que carregava os olhos lendários do sábio, do lado deles, certamente era Mirai quem estava enganada. Capítulo 69. Dentro do acampamento base principal na linha de frente de Konoha. Minato Namikaze franziu a testa, seu olhar fixo no mapa espalhado sobre a mesa enquanto ele contemplava silenciosamente. A porta rangeu ao abrir, e Minato olhou para cima. Sua expressão suavizou-se com um sorriso caloroso quando viu quem havia entrado. Mirai, você finalmente conseguiu. Minato, quanto tempo sem te ver? Mirai o cumprimentou, lançando um olhar para o mapa coberto de símbolos. Com um leve sorriso ele comentou. Parece que a batalha não está indo muito bem. Minato suspirou e assentiu. Você não está errado. Os shinobi de Sunagakure são mestres de marionetes e venenos. Eles têm nos causado perdas bem dolorosas, ele admitiu, com uma pitada de frustração na voz. Sinceramente, estou ficando com um pouco de dor de cabeça. No campo de batalha, a maioria são genin e chunin. Eles geralmente decidem o resultado, mas seus métodos de combate tendem a ser diretos, shuriken, marcadores explosivos, escaramuças de curta distância. E esse tipo de luta é perfeitamente combatido pelos mestres de marionetes de Sunagakure. Para piorar a situação, a vila recentemente retirou uma equipe de shinobi daqui, tornando uma situação já sombria ainda mais grave. Mas felizmente, com o apoio de Mirai, a maré pode mudar. Com esse pensamento, Minato olhou para Mirai, com curiosidade brilhando em seus olhos. Mirai, é verdade que você cortou o braço do quarto Raikage? Por favor, podemos não falar sobre isso? Mirai gemeu. É só um braço, tenho que confirmar com todo mundo que encontro. Ainda impressionante, Minato comentou com um toque de admiração. É um ninja incrivelmente poderoso. Uma vez encontrei seu esquadrão de ataque surpresa em uma missão, e sua velocidade era inesquecível. A ideia de alguém como a perder para Mirai era surpreendente. Há apenas alguns meses, lutar com ele parecia moleza. Seu talento aterrorizante era quase invejável. Eu também ouvi algo sobre os 7 espadachins da névoa. Já chega. Mirai o interrompeu, revirando os olhos. Esqueça essas coisas triviais e me conte sobre a situação atual. Vendo a curiosidade persistente de Minato, ele correu para impedi-lo de prolongar a conversa. Ostentação chamativa não era seu estilo. Ainda a mesma velha Mirai, Minato riu. Sempre cheia de energia, não importa a hora. Ele levou um momento para organizar seus pensamentos e então rapidamente contou a Mirai sobre o estado atual do campo de batalha. Depois de ouvir o relatório, Mirai zombou. Então essa é a situação, hein? Não parece ser nada com que se preocupar. Mirai disse Minato, esperançoso. Você tem um plano para resolver isso? Se nossos genin e chunin estão sofrendo pesadas perdas contra os mestres de marionetes, eu simplesmente matarei todos eles. Minato piscou, surpreso.
Mirai, os venenos de Sunagakure foram criados pela própria Chiyo, e até hoje, não encontramos uma cura. Se você for envenenado, é morte certa. Imperturbável, Mirai deu de ombros, virando-se para a saída. Eles não terão a chance. Só esperem pelas minhas boas notícias. Enquanto ele o observava partir, o peso no coração de Minato se dissipou. Por alguma razão, sempre que Mirai estava por perto, ele sempre lhe dava a sensação de que tudo era possível. Depois de ficar ali perdido em pensamentos, Minato juntou suas ferramentas ninja e saiu da tenda. Não posso deixar Mirai assumir toda a pressão. Hora de alongar meus próprios músculos. Na chuva. No meio da chuva, Mirai segurava uma espada longa, amplificando suas habilidades sensoriais ao máximo por meio de sua técnica Olho da Mente de Kagura. Usando as informações que Minato lhe dera, ele rapidamente localizou o posto avançado escondido de Sunagakure nas proximidades. Dezenas deles estavam dispostos em uma formação triangular, reforçando-os aos outros para que qualquer posto avançado atacado pudesse rapidamente pedir reforços. Vamos começar pelo meio. Sem perder tempo, Mirai voou de cima, descendo diretamente para o posto avançado central. Liberação de fogo, técnica de fogo do dragão. Um enorme dragão de fogo desceu em espiral, engolfando o posto avançado em um instante. Gritos ecoaram enquanto alguns ninjas de Sunagakure, seus corpos envoltos em chamas, cambaleavam para fora. Ao avistar Mirai, um deles disparou um sinalizador para o céu com sua última gota de força. Jin, parabéns anfitrião por obter a recompensa. Técnica secreta. Técnica de marioneta. Jin, parabéns anfitrião por obter a recompensa. Chakra mais um. Jin, parabéns anfitrião por obter a recompensa. Físico mais um. Estrondo. Enquanto as notificações soavam em sua mente, o sinalizador explodiu no ar. O chão começou a tremer. Em instantes, Mirai se viu cercada por um enxame de shinobi de Sunagakure. O que está acontecendo? Só tem um pirralho de Konoha aqui? O que os sentinelas estavam fazendo, deixando um shinobi de Konoha escapar até aqui? Mate-o logo. Quero voltar a dormir. Vendo que era apenas Mirai, o shinobi de Sunagakure pareceu não se impressionar. Não importa como ele chegasse lá, ele não teria chance contra seus números absolutos. É só isso que você tem? Mirai disse, sua decepção clara enquanto olhava para os 200 shinobi de Sunagakure ao seu redor. Com todo esse barulho, era isso? Nem 200 deles. Que bobagem você está falando, pirralho? Tão poucos? Seu tolo arrogante, você nos menospreza? TCH. Idiota delirante, morra já. O grupo mais próximo de marionetistas lançou seu ataque, enviando uma saraivada de Senbon envenenado de todos os lados, não lhe deixando espaço para se esquivar. O Senbon brilhava com um tom roxo escuro, claramente impregnado de veneno mortal. Sorrisos de expectativa se espalharam pelos rostos do shinobi de Sunagakure enquanto esperavam para ver o garoto espetado como um alfineteiro. Clang, clang, clang. Uma grande massa de areia dourada surgiu sob os pés de Mirai, formando uma parede protetora que bloqueava todos os ataques. Os shinobi de Sunagakure congelaram em choque, com a descrença estampada em seus rostos. Areia dourada. Este foi a liberação magnética. Capítulo 70. Como isso é possível? Como esse pirralho pode usar a habilidade de Rasa? Droga, isso é algum tipo de genjutsu? Quando aconteceu? Idiota. Você realmente acha que todos nós caímos em um genjutsu ao mesmo tempo? Isso é claramente liberação magnética. O que está acontecendo? Esse pirralho na nossa frente pode ser Rasa disfarçado? Você tá brincando comigo? Alguém me explica o que diabos está acontecendo. Os shinobi de Sunagakure ficaram completamente perplexos ao ver Mirai usar a liberação magnética. Em todo o mundo shinobi, liberação de magnética era uma Kekkei Genkai exclusiva do shinobi de Sunagakure. No entanto, aqui estava um ninja de Konoha empunhando sua técnica sagrada. Alguns shinobi de Sunagakure até começaram a suspeitar que tudo isso fazia parte de um exercício secreto organizado por sua própria aldeia. Diante da multidão perplexa, Uchiha Mirai bateu palmas. Liberação magnética, pó de ouro. Em um instante, incontáveis grãos de areia dourada avançaram, engolfando 200 shinobi de Sunagakure. Momentos depois, um som abafado ecoou e tudo ficou em silêncio. Enquanto as notificações em sua mente soavam repetidamente, uma onda de satisfação surgiu dentro de Uchiha Mirai. Além de algumas pequenas recompensas de Jutsu, a batalha lhe deu um aumento significativo, 147 pontos em suas 3 estatísticas principais. Nome: Uchiha Mirai. Físico: 571. Força mental: 562. Chakra: 574. Kekkei Genkai, Manjeki Sharingan. Liberação magnética, pó de ouro. Ajutsu. Outro. Técnica secreta, técnica de marionetes. Examinando suas estatísticas significativamente reforçadas, Uchiha Mirai tocou seu nariz com um sorriso malicioso. Esse rápido crescimento foi estimulante. Sem pensar nos shinobi caídos de Sunagakure, ele voltou sua atenção para o próximo posto avançado de Sunagakure. Terra do Vento. Região de fronteira. No acampamento principal de Sunagakure, o ar estava tenso. Grupos de shinobi de Sunagakure se reuniram, seus rostos sombrios. Na cabana central de madeira, o alto escalão da vila estava profundamente frustrado. Entre eles, a expressão de Chiyo era particularmente severa. Seu olhar afiado varreu cada shinobi presente, seus lábios pressionados firmemente. Nos últimos dias, seus postos avançados dentro da Terra da Chuva foram repetidamente atacados. Em menos de uma semana, quase 1000 shinobi foram mortos ou feridos.
Para uma força de pouco mais de 30.000 shinobi, tais perdas foram catastróficas. Estrondo. Chiyo bateu a palma da mão na mesa e seu olhar varreu a sala. Como isso aconteceu? Por que sofremos perdas tão devastadoras em tão pouco tempo? A pergunta deixou a sala em um silêncio pesado. Nenhum shinobi ousou encará-la. A atmosfera opressiva forçou Ebis a dar um passo à frente. Irmã, com base nos vestígios deixados em alguns dos cadáveres, um dos agressores é definitivamente Namikaze Minato. Os ferimentos causados por seu Rasengan são inconfundíveis. A expressão de Chiyo ficou ainda mais fria. Continue. Ebis hesitou brevemente antes de continuar, com os lábios tremendo. Nos outros locais, no entanto, a cena era completamente diferente. Nenhum corpo intacto foi deixado para trás. Tendo inspecionado pessoalmente um dos postos avançados devastados, ele se lembrou vividamente das consequências horríveis. O chão estava coberto de carne despedaçada. Mesmo com sua vasta experiência em missões e guerras horríveis, a visão fez sua pele arrepiar. O próprio inferno não poderia ter sido pior. Depois de ouvir o relato de Ebis, a carranca de Chiyo se aprofundou com insatisfação. Isso é tudo? Ebis abriu a boca, mas preferiu permanecer em silêncio. Quando Chiyo estava prestes a falar, uma shinobi levantou a mão do canto da sala. Pakura, você tem algo a acrescentar? Pakura pigarreou e olhou para Rasa antes de falar com cautela. Com base na minha investigação, muitos dos locais atacados mostraram traços de grandes quantidades de areia dourada. A maneira como aqueles shinobi morreram lembra muito ferimentos causados por liberação magnética. O que você está insinuando? A voz de Rasa tremeu. Ele era o único shinobi no mundo que podia usar liberação de magnética, pó de ouro. Ela estava insinuando que ele havia traído a vila? Silêncio, Chiyo ordenou, cortando o protesto de Rasa. Ela fixou seu olhar em Pakura. Você está sugerindo que Rasa atacou nossos postos avançados? Pakura abaixou a cabeça rapidamente. Estou apenas relatando minhas descobertas. Isso deve ser uma tentativa do inimigo de semear a discórdia. Não acredito que Rasa trairia a vila. Satisfeita com sua resposta, Chiyo não insistiu mais. Em vez disso, ela acenou com desdém. Já chega por hoje. A partir de agora, ninguém deve deixar o acampamento sem ordens expressas, exceto para missões essenciais de reconhecimento. Sim. Depois que os outros foram embora, Chiyo afundou na cadeira, exausta. A guerra estava saindo do controle. Em menos de um ano, Sunagakure já havia perdido mais de 10.000 shinobi. O crescente descontentamento entre os moradores só aumentou a pressão. Seu sonho de vingar Sunagakure contra Konoha estava se distanciando cada vez mais. Se as coisas continuassem assim, haveria algum sentido em prolongar a guerra? Acampamento de Konoha. Na entrada do acampamento, Namikaze Minato e Uchiha Mirai se cruzaram, ambos parecendo cansados da viagem e ainda manchados de sangue. Os dois trocaram um olhar antes de Minato quebrar o silêncio com um sorriso. Mirai, como foi seu dia? Mirai balançou a cabeça. Nada bom. Os shinobi de Sunagakure estão começando a agir como covardes, se escondendo em suas conchas. Minato riu muito, dando um tapinha no ombro de Mirai. Mirai, nós lhe devemos muito. Graças aos seus esforços, a maré mudou completamente. Desde que Mirai se juntou à linha de frente, a situação mudou drasticamente. As forças de Sunagakure estavam agora recuando completamente para a fronteira do País do Vento, abandonando todos os seus postos avançados na Terra da Chuva. Nesse ritmo, Minato sentiu que a guerra poderia acabar em breve. Mirai levou um dedo ao nariz, seu tom era calmo. Não comemore muito cedo. Fique atento para um contra-ataque. Na verdade, esse resultado foi exatamente o que ele esperava. Ao localizar os postos avançados de Sunagakure e liberar seu pó de ouro dos céus, ele nem precisou se envolver diretamente para eliminá-los. Quanto a Minato, seu domínio da técnica do deus voador do trovão e seus reflexos rápidos o tornaram quase intocável. Sunagakure não tinha nenhuma contramedida eficaz contra seus ataques implacáveis. Mirai previu que eles eventualmente adotariam a estratégia de Komogakure de consolidar suas forças para se defender contra emboscadas. Quando isso aconteceu, a única opção restante de Sunagakure seria um ataque total a Konoha. E quando isso acontecesse, Mirai finalmente teria a chance de aproveitar a batalha à vontade.